aí, falantes de português de todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. São vídeos de dicas, curiosidades, humor, vlogs, todos pensados e criados para você praticar a sua escuta de português brasileiro, escutando uma nativa falando o português da vida real. E o vídeo de hoje é sobre aplicativos para aprender português. Aqui no Brasil, a gente chama aplicativos de app ou app. Eu falo inglês, então eu uso app, mas muita gente que não fala inglês também usa app, mas acho que a maioria usa app, que é como a gente soletraria essa palavrinha app com as letras do nosso alfabeto. App. Enfim, esse vídeo vai ser uma resposta a uma pergunta que muita gente me faz. Dá para aprender português pelo Duolingo? Ou pelo Busuu? Ou por outro aplicativo? Eu acho que aprender português por aplicativos é uma boa estratégia por 3 motivos. Aulas reais, conteúdo gratuito e liberdade. Aulas reais porque na internet a gente tem tudo o que precisa, mas dentro disso tudo, que informação é confiável? A gente não sabe em quais sites confiar, mas aplicativos de aprendizado de idiomas são aplicativos feitos por pessoas que sabem o que estão fazendo. Então é uma boa fonte de estudos. Liberdade porque é lindo quando a gente nem sente que está estudando. Tudo se resume ao celular hoje em dia. A gente não larga dele para nada. Seja para mexer nas redes sociais ou para ouvir música. Qualquer coisa. Abrir um aplicativo de idiomas no celular vai ser só mais uma dessas funções que ele vai dar pra gente enquanto a gente está com ele aqui na mão. E por fim, conteúdo gratuito, porque você pode não querer investir em aulas de português agora e nem precisa. Pega essas dicas. Se você for estudar pelos apps, tenta se aprofundar no assunto de cada etapa proposta pelo app, na ordem que ele te dá as aulas. Por exemplo, a primeira aula foi sobre saudações. Faz a lição do app e antes de passar para a próxima lição, para a próxima etapa, vem para o YouTube e tenta se aprofundar no assunto saudações. A segunda aula foi sobre apresentação. Faz a lição do app e vem para o YouTube se aprofundar no assunto apresentação. E por aí vai. Porque assim você tem um caminho a percorrer. Sem isso a gente fica bem perdido, não sabe o que estudar, não sabe para onde ir e acaba estudando tanta coisa e ao mesmo tempo não estuda nada. Agora sobre os apps. Eu vou falar sobre 6 aplicativos gratuitos para aprender idiomas. São 6 que eu conheço melhor, então eu vou falar só deles. Aplicativo número 1, Duolingo. O Duolingo acho que é o mais famoso e o mais usado dentre os aplicativos de idiomas. Ele traz pra gente idiomas mais comuns, tipo o inglês, e até alguns menos usuais, tipo o Esperanto. As aulas do Duolingo envolvem exercícios de tradução de uma língua para outra, exercícios de escuta, que é entender o que é falado em outro idioma, exercícios de fala, ou seja, você pode falar palavras e frases naquele idioma que você está aprendendo. Parece que são 400 horas para atingir o nível 25, que é um bem cobiçado aí do aplicativo. Ou seja, o bichinho é bem completo e passa pra gente bastante informação pra gente conseguir atingir o nível intermediário superior. Atualmente o Duolingo é o aplicativo de idiomas mais usado, então acho que funciona. Ele tem uma versão paga, mas pelo que eu li, quase não tem diferença em relação ao conteúdo da versão gratuita. Aplicativo número 2, Rosetta Stone. O aplicativo Rosetta Stone ganhou o lugar de melhor tecnologia de reconhecimento de voz do mundo. Explora bastante esse recurso nas aulas. Então esse app exige dos estudantes uma leitura em voz alta de histórias curtas, por exemplo, e te dá um feedback sobre a sua pronúncia na mesma hora. O aplicativo Rosetta Stone oferece mais de 20 idiomas e também é gratuito. Por ser antigo e confiável, o Rosetta Stone é um app que ainda é bastante usado em escolas e empresas de todo o mundo. Aplicativo número 3, Babel. O Babel é um dos aplicativos de idioma mais antigos. Ele tem cursos de português que vão do nível iniciante até o intermediário
e cada aula tem duração de mais ou menos 15 minutos. Esse aplicativo organiza as lições de acordo com temas práticos do cotidiano e são aulas que ensinam a falar e agir de acordo com os títulos, tipo qual o seu nome, o que você vai beber, e eu acho que o foco prático desse aplicativo é bem interessante. O Babel é um dos apps mais populares e mais bem avaliados da internet. Aplicativo número 4, Memrise. O Memrise é um pouco diferente dos outros apps, ele foca na memorização de palavras e frases. E eu acho que é interessante para quem já tentou aprender português por outros aplicativos e não conseguiu, porque agora você pode tentar memorizar o que você não memorizou. Você pode baixar as aulas e fazer na hora que quiser, e são aulas que incluem vídeos de pessoas nativas falando qualquer coisa no idioma delas. E eu sou a melhor pessoa para indicar esse tipo de ensino, porque na minha opinião, esse processo de estudo é mais natural. O Memrise também tem uma comunidade bem grande e cada vez maior de falantes de português. Aplicativo número 5, Busuu. Além de todas aquelas lições tradicionais que já tem nos outros aplicativos, o Busuu também traz uma forma de interação com falantes nativos. Quer dizer, você pode usar esse aplicativo para conversar no idioma que você está aprendendo com falantes nativos daquele idioma. E você também pode ajudar estrangeiros que estiverem aprendendo a sua língua. Para quem gosta e prefere aprender com outras pessoas, esse é um diferencial bem interessante do Busuu. Ele tem uma singela comunidade com mais de 100 milhões de usuários e é atualmente um dos melhores aplicativos para aprender português. Aplicativo número 6, Triplingo. Como o nome sugere, o Triplingo é focado em viagens. A ideia dele é usar enquanto você estiver em um local de língua que você não conhece. Ele te dá frases prontas, tradução por voz, além de outras utilidades que vão te ajudar bastante e facilitar muito a sua vida quando você ainda não consegue se comunicar na língua do país que você está visitando. Mas mesmo com esse foco em viagem, o Triplingo pode ser usado para aprender português. Ele tem aulas gravadas em áudio, cards para ajudar a memorizar vocabulário, quiz com várias perguntas simples e rápidas, tudo isso para ajudar a estudar o máximo possível em pouco tempo. Aplicativo número 7. Não eram 6? iTalk. Diferente dos outros apps, o iTalk dá aulas com professores reais, que vão se adaptar às suas necessidades e ao seu nível. Você também pode interagir com outros falantes de português na plataforma. Você pode escolher o seu professor de português, você pode trocar de professor a qualquer momento. É um site confiável e é uma ótima plataforma para quem quer aprender português com professores à distância. Esse não é bem um app, é um site de aulas e tem professores disponíveis o dia inteiro, então não tem versão gratuita. Aplicativo número 8, Itai. É o contato direto comigo para aulas de português. Brincadeira. Ou não. Pelo menos não por enquanto. Mas hoje o vídeo é sobre aplicativos e essas foram as minhas recomendações para você que quer aprender português através de aplicativos. E sabe qual foi o aplicativo que eu mais usei na vida? Nenhum desses. E não era nem um aplicativo, porque na época que eu usava a gente nem tinha smartphone ainda. Parece que não, mas eu sou quase terceira idade. Era um site que se chamava Live Mocha. Acho que é assim que fala. Quem tem mais de 30 vai lembrar dele. Estudar através de aplicativos é muito bom para a gente conseguir expandir nosso vocabulário e para ter um certo contato diário com o idioma, mas na minha opinião é mais para complementar os estudos. Eu acho que ficar só nele a gente vai só aprender palavras soltas e frases prontas, e isso não é um bom método de estudo, tá? O jeito que esses aplicativos passam pra gente as frases e as palavras é um bom jeito de memorização, mas não te ensina a falar o idioma naturalmente. Eu sempre brinco com a frase, eu sou uma borboleta. Que frase é essa? Se bem que você pode usar essa frase para construir outra do tipo, eu sou poliglota. Mas assim, se você quiser usar algum desses apps, use, mas não crie expectativas. Use combinando com outras formas de estudo para ficar mais completo. Junto com outras coisas como vídeos, músicas, podcasts.
Enfim, apesar dessa minha opinião, eu sei que tem muita gente que já aprendeu diversos idiomas só com o Duolingo ou com outro aplicativo, e isso é muito legal. O que eu falei aqui hoje foi de uma brasileira nativa analisando como se ensina português nesses aplicativos, e eu acho que isso não conta muito. Mas eu estou me desafiando a aprender um novo idioma por esses aplicativos para falar melhor sobre cada um deles. Os idiomas que eu falo são português, minha língua mãe, inglês, não fluente, mas um avançado talvez, espanhol intermediário avançado e francês básico intermediário. Por que eu falei isso? Para saber se você quer me desafiar. Que língua eu poderia aprender através de um aplicativo? E qual aplicativo você me recomenda para aprender a sua língua? É isso, gente. Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal para receber mais dicas de estratégia de estudos em português. E até o próximo vídeo. Tchau!